Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Senhor Diabo, de Essa de Queiroz. Esse episódio foi sugerido por uma apoiadora, a Elaine Vieira Ferreira. E nós vamos debater muitas coisas sinistras sobre esse ser tão curioso da vida e do universo da literatura. Vamos lá, boa leitura. O Senhor Diabo, de Essa de Queiroz. Conhecem o diabo? Não serei eu quem lhes conte a vida dele, e todavia sei de cor a sua legenda trágica, luminosa, celeste, grotesca e suave. O diabo é a figura mais dramática da história da alma. A sua vida é a grande aventura do mal. Foi ele que inventou os enfeites que enlanguecem a alma e as armas que ensanguentam o corpo. E todavia, em certos momentos da história, o diabo é o representante imenso do direito humano, quer a liberdade, a fecundidade, a força, a lei. É então uma espécie de pan sinistro, onde rugem as fundas rebeliões da natureza. Combate o sacerdócio e a virgindade, aconselha a Cristo que viva e aos místicos que entrem na humanidade. É incompreensível, tortura os santos e defende a natureza. No século XVI, é o maior zelador da colheita dos dizíamos. É envenenador e estrangulador. É impostor, tirano, vaidoso e traidor. Todavia, conspira contra os imperadores da Alemanha, consulta Aristóteles e Santo Agostinho e suplicia Judas, que vendeu Cristo, e Bruto, que apunhalou César. O diabo, ao mesmo tempo, tem uma tristeza imensa e doce. Tem, talvez, a nostalgia do céu. Ainda novo, quando os astros lhe chamavam Lúcifer, o que leva a luz, revolta-se contra Jeová e comanda uma grande batalha entre as nuvens. Depois tenta Eva, engana o profeta Daniel, apulpa Jó, tortura Sara e em Babilônia é jogador, palhaço, difamador, libertino e carrasco. Quando os deuses foram exilados, ele acampa com eles nas florestas úmidas da Gália e embarca expedições olímpicas nos navios do imperador Constíncio. Cheio de medo diante dos olhos tristes de Jesus, vem torturar os monges do Ocidente. Escarnecia São Macário, cantava salmos na igreja de Alexandria, oferecia ramos de cravos a Santa Pelágia, roubava as galinhas do abade de Clane, espicaçava os olhos de São Sulpício e à noite vinha, cansado e empoeirado, bater a portaria do convento dos dominicanos em Florença e ia dormir na cela do Savonarola. Estudava o hebreu, discutia com Lutero, anotava glosas para Calvino, lia atentamente a Bíblia e vinha ao anoitecer para as encruzilhadas da Alemanha jogar com os frades mendicantes, sentado na relva, sobre a sela do seu cavalo. Intentava processos contra a Virgem e era pontífice da Missa Negra, depois de ter inspirado os juízes de Sócrates. Nos seus velhos dias, ele que tinha discutido com Átila planos de batalha, deu-se ao pecado da gula. E Rebalé, quando o viu assim, fatigado, engelhado, calvo, gordo e sonolento, apupou-o. Então, o demonógrafo Hier escreve contra ele panfletos sanguinolentos, e Voltaire criva-o de epigramas. O diabo sorri, olha em roda de si para os calvários desertos, escreve suas memórias, e num dia nevoado, depois de ter dito adeus aos seus velhos camaradas, os astros, morre, enfastiado e silencioso. Então Seringer escreve-lhe o epitáfio. Como está provado que eu sou redondamente inapto para escrever revistas, dizer finamente das modas e falar da literatura contemporânea herdeira honesta do defunto Sr. Prudhomme, é justo ao menos que de vez em quando conte uma história amorosa, uma daquelas histórias femininas e macias que nos serões de Trieste faziam adormecer nas suas cadeiras douradas as senhoras arquiduquesas de Áustria. O diabo foi celebrado na sua morte pelos sábios e pelos poetas. Procluso ensinou a sua substância, Pressu as suas aventuras da noite, São Tomás revelou o seu destino. Torquemada disse a sua maldade, e Pedro Lalande a sua inconstância jovial.
Jogo Dick escreveu sobre a sua eloquência e Jacques I da Inglaterra fez a coreografia dos seus estados. Milton disse a sua beleza e Dante a sua tragédia. Os monges ergueram-lhe estátuas. O seu sepulcro é a natureza. O diabo amou muito. Foi namorado gentil, marido, pai de gerações sinistras. Foi querido. Na antiguidade da mãe de César e na meia-idade foi amado pela bela Olímpia. Casou no Brabante com a filha de um mercador. Tinha entrevistas lânguidas com Fredegonda, que assassinou 2 gerações. Era o namorado das frescas serenatas das mulheres dos mercadores de Veneza. Escrevia melancolicamente às monjas dos conventos da Alemanha. Feminae in lumius amore delentactur, diz tragicamente o abade César de Ellenbach. No século XII, tentava com olhares cheios de sol as miss melodramáticas dos burgraves. Na Escócia havia grande miséria sobre os montes. O diabo comprava por 15 shillings o amor das mulheres dos Highlanders e pagava-lhes com dinheiro falso que fabricava em companhia de Filipe I, de Luís VI, de Luís VII, de Filipe o Belo, do rei João, de Luís XI e de Henrique II, com o mesmo cobre de que se faziam as caldeiras onde eram cozidos vivos os moedeiros falsos. Mas eu quero só contar a história de um amor infeliz do diabo nas terras do norte. Ó mulheres, vós todas que tendes dentro do peito mal que nada cura, nem os simples, nem os bálsamos, nem os orvalhos, nem as rezas, nem o pranto, nem o sol, nem a morte, vinde ouvir esta história florida. Era na Alemanha, onde nasce a flor do absinto. A casa era de pau, bordada, rendilhada, cinzelada, como a sobrepeliz do senhor arcebispo de Maria, clara e loura, fiava na varanda cheia de vasos, de trepadeiras, de ramagens, de pombas e de sol. No fundo da varanda havia um Cristo de marfim. As plantas limpavam piedosamente com as suas mãos de folhas o sangue das chagas. As pombas, com o calor do seu colo, aqueciam os pés doloridos. No fundo da casa, o pai dela, o velho, bebia a cerveja de Hildeberg, os vinhos de Itália e as cidras da Dinamarca. Era vaidoso, gordo, sonolento e mau. E sempre a rapariga fiava. Presa à roca por um fio branco, sempre o fuso saltava. Preso ao seu coração por uma tristeza, sempre pulava um desejo. E todo o dia fiava. Ora debaixo da varanda passava um lindo moço, delicado, melodioso e tímido. Vinha e encostava-se ao pilar fronteiro. Ela, sentada junto do crucifixo, cobria os pés de Jesus com seus grandes cabelos louros. As plantas, as folhagens em cima cobriam de frescura e de sombra a cabeça da imagem. Parecia que toda a alma de Cristo ali estava, consolando em cima sob forma de planta, amando embaixo sob forma de mulher. Ele, o branco moço, era o peregrino daquela santa, e o seu olhar procurava sempre o coração da doce rapariga e o olhar dela, séria e branca, ia procurar a alma do caro bem-amado. Os olhos investigavam as almas e vinham radiosos como mensageiros de luz contar o que tinham visto. Era um encanto. Se tu soubesses, dizia um olhar, a alma dela é imaculada. Se tu visses, dizia o outro, o coração dele é sereno, forte e vermelho. É consolador aquele peito onde há estrelas. É purificador aquele seio onde há bênçãos. E olhavam ambos silenciosos, estáticos, perfeitos. E a cidade vivia, as árvores rosnavam sob o balcão dos eleitores. A trompa da caça soava nas torres, os cantos dos peregrinos nas estradas. Os santos liam nos seus nichos, os diabos escarneciam na grimpa das igrejas. As amendoeiras tinham flor e o reno cantigas de ceifeiras. E eles olhavam-se. As folhagens aninhavam os sonhos e Cristo aninhava as almas. Ora, uma tarde, as ogivas estavam radiosas como mitras de arcebispos. O ar estava meigo, o sol descido, os santos de pedra estavam corados, ou dos reflexos da luz, ou dos desejos da vida. Maria, na varanda, fiava sua estriga. José, encostado ao pilar, fiava os seus desejos. Então, no silêncio, ao longe, ouviram gemer a guitarra de Innsbruck, e os pastores de Helberg enroscam de Hera,
e uma voz robusta cantar. Os teus olhos, bem-amada, são 2 noites cerradas, mas os lábios são de luz, lá se cantam alvoradas. Os teus seios, minha graça, são 2 portas de cera, fora minha boca um sol, como ele as derretera. Os teus lábios, flor de carne, são portas do paraíso, e o banquinho de São Pedro é no teu dente do siso. Queria ter uma camisa de um tecido bem fiado, feita de todos os ais que o teu peito já tem dado. Quando nós formos casar, canta a missa ao rouxinol, e o teu vestido de noiva será tecido de sol. A bênção nos deitará algum antigo carvalho, e por enfeites de boda teremos gotas de orvalhos. E ao cimo da rua apareceu um homem forte, de uma bela palidez de mármore. Tinha os olhos negros como os 2 sóis legendários do país do mal. Negros eram os cabelos, poderosos e resplandecentes. Tinha presa ao peito, tipo corpete, uma flor vermelha de cacto. Atrás vinha um pajem perfeito com uma das antigas estátuas que fizeram na Grécia a lenda da beleza. Andava convulsivamente como se ferisse os pés no lajedo. Tinha os olhos inertes e fixos dos Apolos de mármore. Dos seus vestidos saía um cheiro de ambrósia. A testa era triste e serena como a dos que têm a saudade imortal de uma pátria perdida. Trazia na mão uma ânfora esculpida em Mileto, onde se sentia a suavidade dos néctares olímpicos. O homem da palidez de mármore veio até junto da varanda e, entre as súplicas gemidas da guitarra, disse sonoramente: "Ah, gentil moça, a linda Weisselt da varanda, deixa que estes beiços de homem vão, como 2 peregrinos corados de sol, em doce romaria de amor, nas suas mãos ao seu colo?" E olhando para José, que desfolhava uma margarida, cantou lentamente com grandes risadas frias e metálicas: "Quem depena um rouxinol e rasga uma triste flor, mostra que dentro do peito só tem farrapos de amor." E ergueu para a varanda os seus olhos terríveis e desoladores, como blasfêmias de luz. Maria tinha levado sua roca e só havia na varanda as aves, as flores e Jesus. "A touge negra voou", disse joavelmente, e indo para José, "e que talvez sentisse a vizinhança do abutre. Que diz o bacharel?" José, com os olhos serenos, desfolhava a margarida. "No meu tempo, senhor Suspiro", disse o homem de olhos negros, cruzando lentamente os braços, "já havia aqui 2 espadas, a fazer rebentar na sombra flores de faíscas. Mas os heróis vão-se, e os homens nascem cada vez mais da dor das mulheres. Vejam isto, é um coração com gibão e gorra. Mas coração branco, pardo, alvacento, de todas as cores, menos vermelho e sólido. Pois bem, aquela rapariga tem uns cabelos louros que dizem bem com os meus cabelos pretos. As cintas delgadas querem os braços fortes. Os lábios vermelhos de desejo gostam das armas vermelhas de sangue. É minha dama, senhor bacharel." José tinha descido as suas grandes pálpebras elegíacas e via as pétalas arrancadas da margarida caírem como desejos assassinados desprendidos do seu peito. O homem dos olhos resplandecentes tomou-lhe rijamente a mão. "Bacharel ternura", disse. "Há aqui perto um lugar onde os goivos nascem expressamente para os inocentes que morrem. Se tens alguns bens a deixar, recomendo-te este excelente rabil." Era o pajem. "É necessário proteger as aves da noite. Os abutres bocejam desde que findou a guerra. Vou-lhes dar ossos tenros. Se queres deixar o coração à bem-amada, à moda dos trovadores, eu me encarrego de lhe trazer, bem embalsamado em lama, na ponta da espada. Tu és formoso, amado, branco, delicado, perfeito. Vê-me isto, rabil." E uma farsa bem feita ao compadre lá de cima dos sóis, dilacerar-lhe esta beleza. Se namoravas alguma estrela, eu lhe mandarei por bom portador os teus últimos adeuses. Enquanto aos sacramentos, são inúteis, eu me encarrego de te purificar pelo fogo. Rabil,
toca na guitarra o rondó dos defuntos, anuncia no inferno o bacharel suspiro, a caminho, meus filhos, mas em duelo secreto, armas honradas. E batendo heroicamente nos copos da espada. Eu tenho aqui esta debilidade, onde está a tua força? Ai! Respondeu José, mostrando Cristo na varanda das plantas e das pombas, alumiado pelo sol que descia, branco entre a folhagem, agonizante entre as palpitações das asas. Ah! Disse cavamente o homem da flor de cacto. A mim, Rabil! Lembras-te de Acteon, de Apolo, de Derceto, de Iaco e de Marte? Eram os meus irmãos, disse lentamente o pajem, hirto como uma figura de pedra. Pois bem, Rabil, para a frente, através da noite. Cheira-me aqui as terras de Jerusalém. E sumiram-se debaixo das arcarinas e das pilastras, sinistros, soluçando. Na noite seguinte havia pela Alemanha um grande luar purificador. Maria estava debruçada na varanda, em que os jasmins concebem. Embaixo, o olhar de José, que estava encostado ao pilar, suspirava para aquele corpo feminino e branco, como nos jardins a água que sobe em repúxio, suspira murmurosamente para o azul. Maria disse suspiradamente: Vem! José subiu à varanda, radioso. Sentaram-se ao pé da imagem. O ar estava tão sereno como na pátria das armas. Os dois corpos dobravam-se um para o outro como se estivessem aproximando os braços de um Deus. As folhagens escuras que envolviam o Cristo estendiam-se sobre as duas cabeças louras com gestos de bênção. Havia na moleza das sombras um mistério nupcial. José tinha as mãos dela presas como pássaros cativos e dizia, com a voz humilde dos corações primitivos: Queria bem ver-te assim, ao pé de mim. Se soubesses, tenho receios infinitos. És tão loura, tão branca. Tive um sonho que me assustou. Era um campo. Tu estavas de pé imóvel. Ouvia-se um coro que cantava dentro do teu coração. Em redor andava uma dança nebulosa de espíritos. E diziam uns: aquele coro é de mortos, são os amantes infelizes que choram no coração daquela mulher. Outros diziam: são as tristezas dos Minnesingers errantes que ali soluçam. Outros diziam: sim, aquele coro é de mortos, são os nossos deuses queridos que choram ali do exílio. E então eu adiantei-me e disse: sim, sim, aquele coro é de mortos, são os desejos que ela teve por mim, que se lembra e que gemem. Que sonho tão mau, tão mau! Por que estás tu? Dizia ela. Todos os dias encostado ao pilar, com as mãos quase postas? Estou a ler as cartas de luz que os teus olhos me escrevem. Calaram-se. Eles eram naquele momento a alma florida da noite. Quais são os meus olhos? Quais são os teus olhos? Dizia José. Nem eu sei. E ficaram calados. Ela sentia os desejos que se desprendiam dos olhos dele, virem como pássaros feridos que gemem, cair no fundo da sua alma sonoramente. E inclinando o corpo: Conheces meu pai? Disse ela. Não, que importa? Ai, se tu soubesses! Que importa? Estou aqui. Se ele te quer bem, há de gostar deste meu amor sempre aos teus pés como um cão. És uma santa. Os cabelos de Jesus nascem do teu coração. O que quero eu? Ter a tua alma presa, bem presa, como um pássaro esquivo. Esta paixão toda deixa-te tão imaculada que se morresses podias ser enterrada na transparência do azul. Os desejos são uma era. Queres que os arranque? Tu és o pretexto da minha alma. Se me não quiseres deixar-me andar esfarrapado, por eu entrar no teu coração, não tires nada dela, não? Tens lá a fé de Jesus e a saudade de tua mãe. Deixa estar. Damo-nos todos bem lá dentro, contemplando o interior do teu olhar, como um céu constelado. O que quero eu de ti? As tuas penas. Quando chorares, vem a mim. Farei a alma em farrapos para tu limpares os olhos. Queres tu? Casemo-nos no coração de Jesus. Dá-me essa agulha. Dá-me essa agulheta que te prende o cabelo.
será a nossa estola. E com a ponta da agulheta, de pé junto da imagem, afastando os ramos, transfigurado e celeste, gravou sobre o peito de Cristo as letras dos 2 nomes enlaçadas, J e M. É o nosso noivado, disse ele. O céu atira-nos os astros, confeitos de luz. Cristo não se esquecerá deste amor que chora aos seus pés. As exalações divinas que saírem do seu peito aparecerão, lá em cima, com a forma das nossas letras. Deus saberá este segredo. Que importa? Eu já lhe tinha dito. A ele, às estrelas, às plantas, aos pássaros, às florescências. Porque, vês tu, as flores, as constelações, a graça, as pombas, tudo isso, toda esta efusão de bondade, de inocência, de graça, era simplesmente, ó adorada, um eterno bilhete de amor que eu te escrevia. E ajoelhados, estáticos, calados, eles sentiam misturar-se ao seu coração, às suas confidências, aos seus desejos, toda a vaga e imensa bondade da religião da graça. E as suas almas falavam cheias de mistério. Vês tu? Dizia a alma dela. Quando te vejo, parece que Deus diminui e se contrai, e se vem aninhar todo no teu coração. Quando penso em ti, parece-me que o teu coração se alarga, se estende, abrange o céu e os universos, e encerra por toda a parte Deus. O meu coração, suspirava a alma dele, é uma concha. O teu amor é o mar. Muito tempo esta concha viverá afogada e perdida nesse mar. Mas se tu me expulsares de ti, como numa concha abandonada se ouve ainda o rumor do mar, no meu coração abandonado se escutará sempre o sussurro do meu amor. Olha, dizia a alma dela, eu sou como um campo. Tenho árvores e relvas. O que há em mim de maternidade é árvore para te cobrir. O que há em mim de paixão é relva para tu pisares. Sabes tu, dizia a alma dele, no céu há uma floresta invisível em que apenas se vê as pontas das raízes que são as estrelas. Tu eras a touche negra daqueles arvoredos. Os meus desejos feriram-te. Eu, há muito que te vejo vir caindo pelo ar, gemendo resplandecente. Se o sol te alumia triste, se a chuva te molha. Há muito que te vejo vir descendo. Quando cairás tu nos meus braços? E a alma dela dizia, cala-te! Não falavam. E as 2 almas, desprendidas dos corpos bem-amados, subiam deslumbradas, inefáveis, ternas. Confundidas tinham o céu por elemento, os seus risos eram os astros, a sua tristeza a noite, a sua esperança a madrugada, o seu amor a vida. E sempre mais ternas e mais vastas, ouviram tudo o que do mundo soube de justo, de perfeito, de casto, as orações, os prantos, os ideais, e estendiam-se por todo o céu, unidas e imensas, para Deus passar por cima. E então, à porta da varanda, houve uma risada metálica, imensa e sonora. Eles ergueram-se resplandecentes, puros, vestidos de graça. À porta estava o pai de Maria, hirto, gordo, sinistro. Atrás, o homem de palidez de mármore balançava vaidosamente a pluma escarlate da gorra. O pajem ria, fazendo uma claridade na sombra. O pai foi lentamente para José e disse com escárnio, onde queres ser enforcado, vilão? Pai! Pai! Com uma convulsão de lágrimas, enlaçava o corpo do velho. Não! E meu marido? Casamos as almas! Olhe, ali está! Veja ali na imagem! O quê? Ali no peito, veja! Os nossos nomes enlaçados como numa escritura. Veja, é meu marido! Só me quer bem, mas veja, sobre o peito de Jesus, no lugar do coração. Mesmo sobre o coração. E ele, o doce Jesus, deixou que lhe fizessem mais esta ferida. O velho olhava as letras enlaçadas como uns esponsais divinos que se tinham refugiado no seio de Cristo. Raspa, meu velho, que isto é marfim, gritou o homem dos olhos negros. O velho foi para a imagem com a faca no cinturão. Tremia. Ia arrancar as raízes daquele amor até o peito imaculado de Jesus. E então a imagem, sob o justo e incorruptível olhar da luz,
despregou uma das suas mãos feridas e cobriu sobre o peito as letras desposadas. "E ele, Rabil?" gritou o homem da flor de cacto. O velho soluçava, e então o homem pálido que tocava na guitarra de Innsbruck, onde os pastores de Hellberg enroscavam eras, veio tristemente junto da imagem, enlaçou os braços dos namorados como se vê nas velhas estampas alemãs e disse ao pai: "Abençoa-os, velho!" E saiu, batendo rijamente nos copos da espada. "Mas quem é?" disse o velho apavorado. "Mais baixo", disse o pajem da ânfora de Mileto. "É o senhor diabo. 1000 desejos, meus noivos." Pelas horas da madrugada, na estrada de Necker, onde as cerejeiras luzem, o homem dos grandes cabelos negros dizia ao pajem branco como os Apolos de mármore: "Estou velho, vai-se minha vida. Sou o último dos que combateram nas estrelas. Os abutres já me apupam. É estranho, sinto nascer cá dentro, no peito, um rumor de perdão. Gostava daquela rapariga. Lindos cabelos louros, quem vos dera no tempo do céu? Já não estou para aventuras de amor. A bela Impéria diz que eu me vendi a Deus." "A bela Impéria", disse o pajem. "As mulheres, vaidades, vaidades. As mulheres belas foram-se com os deuses belos. Hoje os homens são místicos, frades, santos, namorados, trovadores. As mulheres são feias, avaras, magras, burguesas, vestidas de burel, finadas de cilícios, com uma polca de alma incômoda e uma carne tão diáfana que se vê através do lodo primitivo. Misérias! Ai, Atenas, Corinto, Mileto! Tenedos, Abidos!" Vou achando risível a obra dos 6 dias. As estrelas tremem de medo e de dor. A lua é um sol fulminado. Começa a escassear o sangue pelo mundo e a aparecer muito a tinta. Eu tenho gasto mal, fui pródigo. Se eu no fim da vida tinha de me entreter perdoando e consolando para não morrer de tédio, fica-te em paz, mundo. Sê infame, lamacento, podre, vil e imundo. E sê todavia um astro no céu, impostor. E todavia o homem não mudou, é o mesmo, não viste? Aquele, para amar, feriu com uma agulheta o peito da imagem. Como nos antigos tempos, o homem não começa a gozar um bem sem primeiro rasgar a carne a um Deus. E esta minha última aventura, vou para o meio da natureza, para junto do livre mar, pôr-me sossegadamente a morrer. Também os diabos se vão. Adeus, Sati. Adeus, Ganimedes. E o homem e o pajem separaram-se na noite. A poucos passos o homem encontrou um cruzeiro de pedra. Estás também deserto, disse, olhando para a cruz. Os infames pregaram-te e voltaram-te as costas. Foste maior que eu, sofreste calado. E sentando-se nos degraus do cruzeiro, enquanto vinha a madrugada, afinou a guitarra e cantou no silêncio. Quem vos desfolhou, estrelas, dos arvoredos da luz? E com uma grande risada melancólica, chegará o outono ao diabo? Virá o inverno a Jesus? E esse foi o Senhor Diabo, de Eça de Queiroz. E agora as análises, as notas de rodapé, com a Dayana. Segundo episódio desse mês de Halloween, esse episódio foi sugerido por uma apoiadora, membro do Clube Leitura de Ouvido, pela querida Elaine Vieira Ferreira. Há algum tempo atrás ela escreveu pra gente sugerindo O Senhor Diabo, e tá aí então a história do escritor português, né? Este conto, onde a gente vê que o Eça elabora um dossiê de personagens da história e da própria literatura que mencionaram de alguma forma a presença do diabo, as características de Satã, do satanismo, desde as trágicas até as cômicas histórias. A gente percebe uma visão até bem, digamos assim, sarcástica do Eça de Queiroz em relação à figura do diabo. E o narrador que ele traça nessa história afirma, num parágrafo isolado, você vai perceber isso, que o diabo amou muito. Eu
vou começar com isso porque esse texto ele versa exatamente sobre isso, sobre o fato de que, ao apresentar uma história de amor da Maria com o José, o narrador vai nos contar na sequência, e daí você vai entender esse fim da história que acabou de ouvir, que o diabo era apaixonado por Maria e ele tenta estragar o seu relacionamento. Só que o relacionamento deles é meio que blindado, porque tem essa imagem de Jesus, né, com o Sagrado Coração ali na área, na varanda onde eles namoravam. Esse conto narra a história de um amor infeliz do diabo, né? E o narrador anuncia isso, já a princípio. É um episódio, no conto a gente tem assim uma ambientação. Numa casa de pau, que aqui eu trabalhei com uma versão portuguesa novamente, então você vai entender no Brasil como uma casa de madeira, feito de madeira, não de alvenaria, então era uma casa mais simples, ou uma casa de materiais mais rústicos, né? Então, numa casa de madeira, havia um Jesus de marfim, tendo como personagem a Maria, tinha esse Jesus, daí a gente tem a Maria, que era clara, ela era loura e era santa, vamos entender a pureza da Maria nessa apresentação da personagem. Aí entra um outro elemento, que ela tem uma roca e ela ficava afiando. Gente, eu já estudei tanto esse tema, inclusive foi da minha dissertação, se chamou Fios de Roca e Tramas Sentimentais, Personagens Tecelãs em O Continente, do Érico Veríssimo, Os Sinos da Agonia, do Altran Dourado, e O Voo da Guara Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Eu estudei esses 3 romances na minha dissertação, e eu falei muito da roca, né, do ato de fiar, das mulheres tecelãs. Então a Maria da história do Essa é uma mulher tecelã. E ela é filha de, primeiro, um velho gordo, então esses adjetivos não sei eu que tô dando, né? Essa meio que discriminatório, assim, tá dessa forma no texto. Vaidoso, sonolento e mau, que tava sempre ébrio, né? Porque fala que ele bebia cerveja de Heidelberg, bebia vinhos da Itália e cidras da Dinamarca. Então ele nunca estava sóbrio, estava sempre bêbado. E ao estar ébrio, né, o pai da Maria vai cometer esse ato de selvageria, ou vai ser tentado a cometer a favor do diabo, até que ele percebe, né, que é o mal que está tentando dominá-lo, para destruir o relacionamento do José com a Maria. Mas ele já estava blindado porque o José escreveu com o pente de cabelo da Maria, que ele aqui é tratado como agulheta, se não me engano, escreveu as iniciais deles no marfim de Jesus, né? Então existem muitos símbolos por trás, porque essa outra personagem, que é o José, ele também é branco, ele é um lindo moço, ele é delicado e melodioso, ele é santo e ele é tímido, e ele ficava num pilar na frente da casa da Maria, olhando a Maria. O Essa, nesse conto, ele narra que o diabo é de fato aquele mesmo mencionado no início do texto, quando ele fala lá da Babilônia, que ele é impostor, tirano, vaidoso, traidor, conspirador, tentador, enganador, carrasco. Só que no final, eu fiquei com um pouco de dó do diabo. Mas note, se você tiver o texto impresso em mãos, né, o diabo é sempre tratado com a inicial maiúscula, né, com o D maiúsculo. Mas aí tem uma fala do Essa que eu localizei, eu achei bem interessante. Eu vou abrir essas aspas aqui pra gente fazer esse debate. Eu nunca acreditei no diabo, como nunca acreditei em Deus. Ele fala isso e ele fala também: não acredito, céu e inferno são concepções sociais para uso da plebe e eu pertenço à classe média. Então essa fala, ela nos dá muitas informações sobre Essa de Queiroz e sobre como ele via, né, céu e inferno, Deus e diabo. Agora eu tenho um livro sobre, é um dicionário de mitos, gente. Esse livro foi uma relíquia, consegui comprar também na época do mestrado. E é do Brunel, é um autor francês, o Pierre Brunel, que fez a organização. Tem uma parte aqui para vocês, ó. O diabo, então ele tá falando, Satã no caso, né? Foi nascido do contato da angelogonia caldaica com o masdeísmo, depois do cativeiro judaico na Babilônia. Satã, que até então era apenas um servidor submisso, é erigido em rival de Deus, em feroz adversário e contraditor.
saído de um princípio sobrenatural indeterminado, ele irá, daí por diante, revestir-se das formas mais diversas para percorrer o mundo, semeando dúvida, blasfêmia, predição dos castigos do além. Que são, no Novo Testamento, 53 aparições de Satã, de diabo, de histórias relacionadas a ele. E é uma presença meio acessória no Antigo Testamento. Aí eu encontrei um artigo do Davi Oliveira, onde ele fala da demoniologia de Essa de Queiroz, e ele comenta, ele traz um único momento aqui do Antigo Testamento onde o diabo aparece, que é em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não haviam conhecido, novos deuses recém-chegados, aos quais vossos pais não veneraram. E depois só vem no Novo Testamento, tem uma passagem de Lucas, entre tantas outras, como eu citei aqui, que estão 53 aparições. Então, o diabo, nas escrituras também, foi meio que um ser posto erguido, né, para contradizer a Deus, né? Isso tá me puxando da memória, só que eu não me lembro exatamente quem fala isso. Ah, lembrei, é o Saramago, em O Evangelho segundo Jesus Cristo. Gente, é sensacional. Quando ele traça na sua narrativa, no seu romance, a informação precisa de que só reconhecemos o bem porque existe o mal. E o mais espantoso no livro é que é Deus que fala isso para diabo. Diabo chega assim e propõe, vamos ficar amigos, né? Eu queria que você me perdoasse, eu queria voltar, né, pro céu. Diz não, de jeito nenhum. As pessoas só percebem que eu sou bom, só percebem o bem, porque você existe como mal. Então isso é muito forte, muito impactante nas palavras que Saramago articulou pra gente e leva a pensar, culmina aqui nesta narrativa do Essa. Quem sabe, né, se o Saramago também não se inspirou um pouquinho nisso, né? Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, porque esse é o tema mais profundo na história do mundo e dos homens, onde a gente continua em conflito, né, entre crença e descrença, Deus e diabo, né, são dois temas bem profundos. E você pode continuar comigo as notas de rodapé escrevendo aqui na caixinha, dando a sua observação, né, os seus apontamentos sobre este texto. Assim como quem sempre escreve pra gente são os nossos apoiadores, né? Eu abri aqui as notas falando da Elaine, que sugeriu esse texto, e eu espero sempre que os nossos apoiadores, que são também conselheiros do Leitura de Ouvido, possam sugerir textos, porque é muito legal quando a gente consegue trazer histórias que quem é membro do clube, que gosta de debater os temas com a gente, né, e tá sempre dando o apoio para as nossas produções, o apoio financeiro mesmo, né, além desse apoio intelectual na sugestão, ajuda demais a gente a continuar desenvolvendo esse trabalho. Saiba que para apoiar, você pode fazer um pix para leituradeouvido@gmail.com ou entrar na plataforma do apoia.se/leitura de ouvido. Lá você pode colocar um cartão de crédito e definir um apoio mensal e fixo para o leitura, ou no pix leituradeouvido@gmail.com, se você pode fazer um único apoio, você pode fazer um apoio correspondente a 6 meses, estabelece um valor lá, lembrando que acima de R$20 mensais você entra no Clube Leitura de Ouvido, que é uma recompensa muito legal. Todos os meses a gente tem encontros com os nossos leitores de ouvido. E o próximo encontro está aí nos próximos dias, então se você fizer o apoio já, ainda dá tempo de você entrar no próximo clube. E, é claro, outra recompensa, além do estudo em primeira mão, eles recebem estudo e arte de capa no e-mail, a gente também fala o nome dos apoiadores aqui no final, e é o que eu vou fazer neste momento. Então, um agradecimento gigantesco aqui do Leitura de Ouvido vai para Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Alete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco,
Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Benck, Felipe Cronato, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Eudeu de Araújo, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Mônica Tocárnia, Olívia Veronese, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Ramana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, William Lima e Zenilda Ribeiro da Silva. Muito obrigada a todos os apoiadores do Leitura de Ouvido que permitem com que o nosso trabalho continue semana a semana. E olha, eu vou falar para você, a gente teve um momento breve de férias ali de 4, 5 dias nesse início do mês de outubro. Por isso também, pela dinâmica dos nossos trabalhos, o Lucas não pôde participar comigo dessas últimas semanas de episódio diretamente, como sempre acontece. Mas eu prometo pra você que na próxima semana ele volta. Ele foi abduzido pelo duende primeiro, depois ele ficou um pouco escondido ali na psicologia de um vencido da semana passada. Agora tem essa questão toda da figura do Senhor Diabo aí, que eu acabei trazendo sozinha pra ti, mas na semana que vem o meu parceiro de vida e de conversas aqui vai voltar. Tá bom? Então eu prometo pra ti. E espero que você tenha gostado deste episódio tão curioso. E a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.